Abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 7, versículo de 1 a 10. Hebreus, capítulo 7, versículos de 1 a 10. Hebreus 7, de 1 a 10. Todos acharam? Diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa Rei da Justiça. Depois também é Rei de Salém, ou seja, Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípios de dias, nem fim de existência. Mas foi feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote para sempre. Vejam como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui os que recebem dízimos são homens mortais, porém ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro dele. Amém. Talvez você esteja pensando, o que significa esse texto? Bom, antes de começar a dizer o que significa esse texto, eu quero falar um pouco sobre a ideia geral que está contida na carta aos Hebreus. A carta dos Hebreus, ou aos Hebreus, a ideia geral dela é que Jesus é superior a tudo e a todos. Essa é a ideia geral da carta aos Hebreus. Jesus é superior a tudo e a todos. Então, só alguns exemplos. Lá na carta aos Hebreus diz que Jesus é superior aos anjos, porque os anjos foram criados e Jesus não foi criado. Jesus, ele é Deus, da mesma substância de Deus. Aliás, ele é o criador dos anjos. Diz na carta aos Hebreus que Jesus, ele é superior a Abraão, que foi o pai da nação de Israel.
Jesus é superior a Abraão. Jesus é superior a Moisés, que foi o grande profeta escolhido por Deus para libertar o povo de Israel lá do deserto. Jesus é superior aos demais profetas e patriarcas. Jesus é superior a tudo e a todos, porque ele, Jesus, herdou um excelente nome, um nome poderoso que está acima de todos os nomes. Então, essa é a ideia geral da carta aos Hebreus, de que Jesus ele é superior, de que Jesus é o centro de todas as coisas, de que Jesus recebe ou merece receber, é o único que merece receber toda a adoração e a nossa obediência. Então, chegamos a esse capítulo 7. E aqui no capítulo 7, neste texto, o autor da carta aos Hebreus está relembrando aquela história que está lá em Gênesis, capítulo 14, onde você lê lá sobre uma guerra que aconteceu de 4 reis contra 5. 4 contra 5. E ali no texto diz que os 4 venceram os 5. E ali, como resultado daquela guerra, o povo de Sodoma e Gomorra, que foram vencidos por Quedorlaomer, foram levados como cativos e junto foi levado também Ló, sobrinho de Abraão. E diz que quando Abraão soube, ele juntou 318 homens e foi ao encalço de Quedorlaomer para libertar o seu sobrinho. E Abraão venceu aquela batalha contra aquele rei que havia vencido a guerra e libertou o seu sobrinho e libertou também todos os cativos ali das cidades de Sodoma e Gomorra que estavam sendo levados para o cativeiro. Na volta, Abraão tem um encontro com um personagem que aparece na Bíblia chamado Melquisedeque. Abraão encontra com essa pessoa, com essa figura, Melquisedeque. E aí diz que Abraão tira o dízimo de todos aqueles despojos de guerra. Despojos de guerra eram as riquezas que, quando havia uma guerra, o vencedor levava aquelas riquezas como um prêmio, como uma recompensa por ele ter vencido a guerra. E Abraão está trazendo aqueles despojos de guerra, e ali, quando ele se encontra com Melquisedeque, ele entrega o dízimo dos despojos a Melquisedeque. O autor da carta aos Hebreus, neste capítulo, ele argumenta que esse Melquisedeque, que recebeu o dízimo de Abraão, era o próprio Filho de Deus, ou seja, o Senhor Jesus Cristo. Mas como é que Jesus Cristo estava lá com Abraão, se Jesus ainda não tinha nascido? Jesus só ia nascer quase 3.000 anos depois. É porque naquele momento, ou naquela época, antes de Jesus nascer como homem aqui na terra, Jesus já fazia aparições para os profetas, para as pessoas a quem ele queria se revelar. Nós chamamos esse fenômeno bíblico de
cristofania. O que é cristofania? Eram as aparições de Jesus na época do Antigo Testamento, antes de fato ele nascer aqui na terra como um homem. Sendo assim, Abraão, pela fé, entregou o dízimo e foi abençoado. Inclusive, 3.000 anos depois, Jesus, já aqui na terra como homem, está lá no capítulo 8 do Evangelho de João, conversando ou discutindo com os fariseus. Jesus disse assim: Abraão me viu e se alegrou. E os fariseus dizem: você não tem nem 50 anos, como é que você viu Abraão há 3.000 anos atrás? Jesus estava falando desse momento. Então Abraão entregou pela fé o dízimo e foi abençoado. Mas veja bem, naquela época de Abraão, não havia uma lei que mandasse entregar dízimos. Mas quando Moisés veio, e aí Moisés está 430 anos depois de Abraão, quando Moisés veio, Moisés, que era um descendente de Abraão, Moisés recebeu de Deus a lei dos dízimos. Nesta lei, os dízimos trazidos pelo povo deveriam ser recebidos pelos levitas. Quem eram os levitas? Era a classe sacerdotal, ou seja, os sacerdotes. Então o povo de Israel entregava os dízimos aos sacerdotes, 400 anos depois de Abraão, dada a lei a Moisés. Tá certo? Nesta lei de Moisés, como eu já disse, os dízimos eram recebidos pelos levitas. Mas até os levitas que recebiam os dízimos do povo deveriam também entregar os seus próprios dízimos. Então, a doutrina do dízimo, ela é inaceitável para aqueles que ainda não aceitaram a Cristo. Mas para aqueles que já são crentes, essa doutrina, ela deve ser recebida como verdadeira e como palavra de Deus. Então, o título dessa mensagem é A Desculpa ou As Desculpas dos Não Dizimistas. As desculpas dos não dizimistas. A objeção que muita gente faz é a seguinte: a doutrina do dízimo era só para o Antigo Testamento, era só para a época da lei. Hoje nós estamos no Novo Testamento, nós estamos na época da graça, então o dízimo não é para hoje. Mas esse argumento é falso. O dízimo era para a época da lei, da lei de Moisés, do Antigo Testamento, mas o dízimo também é para hoje. Vejamos alguns versículos. Mateus capítulo 23, versículo 23. Mateus 23, 23. Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé.
Deveis, porém, fazer estas coisas, ou seja, dar o dízimo, e não omitir aquelas, ou seja, o juízo, a misericórdia e a fé. Então, essas palavras partiram dos lábios de Jesus em relação aos fariseus. Jesus afirma aqui a necessidade do dízimo. Jesus está criticando os fariseus não porque eles eram dizimistas. Jesus está criticando os fariseus porque eles não cumpriam com os outros mandamentos da lei, que era observar o juízo, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas Jesus não está dizendo que eles estavam errados em relação ao dízimo, mas eles estavam errados em relação às outras coisas que eles deveriam observar e eles não observavam. Mas Jesus ressalta: continuem sendo dizimistas, façam estas coisas, mas não omitam as outras, não se omitam de fazer as outras. Agora, Lucas capítulo 18, versículo 22. Lucas capítulo 18, versículo 22. Diz assim: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Esse versículo está dentro daquela história que Jesus conta de 2 homens que estavam no templo orando. Um era cobrador de impostos e o outro fariseu. E o fariseu orava e dizia assim: eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ou seja, o fariseu estava querendo se justificar pelas suas obras. O outro, o publicano, cobrador de impostos, dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou um pecador. O erro do fariseu era querer se justificar pelas suas obras. Mas o fato dele ser dizimista não estava errado. O erro estava em ele pensar que o dízimo poderia justificá-lo. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: o dízimo não é um meio para ninguém se salvar. O dízimo não é um meio para ninguém se justificar diante de Deus. Mas a doutrina do dízimo, ou seja, a palavra de Deus manda que o crente, que aquele que é salvo, que aquele que serve ao Senhor, que aquele que já foi justificado, deve sim ser um dizimista. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Outro versículo, Lucas 11, 42. Lucas 11, 42. Esse versículo, ele é praticamente, ou seja, ele é o mesmo, literalmente o mesmo que nós já lemos lá de Mateus 23, 23. É o mesmo versículo, é a mesma ocasião, são as mesmas palavras de Jesus, é a mesma lógica, só que registrada por Lucas. Lucas 11, 42. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importa fazer estas coisas e não deixar as outras. Veja que Jesus disse: vocês devem fazer estas coisas, ou seja, dar o dízimo, mas vocês não devem desprezar as outras. Quais são as outras que eles desprezavam? O juízo e o amor de Deus, né? Então, devia fazer as duas coisas. Então, voltando lá para Hebreus capítulo 7,
Hebreus capítulo 7, que foi o texto que nós lemos inicialmente, eu quero esclarecer alguns pontos desse texto. O primeiro ponto que eu quero esclarecer é que Abraão, o pai da fé, deu o dízimo de tudo. Hebreus 7:2. Hebreus 7:2 diz: a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é por interpretação rei da justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Quem é rei da justiça? Quem é rei de Salém aqui? É Abraão? Não, é Melquisedeque. Como eu já disse, Melquisedeque era, o autor de Hebreus diz que era o próprio Senhor Jesus. Abraão, reconhecendo aquele Melquisedeque, que não era uma pessoa comum, mas era a representação do próprio Filho de Deus, em gratidão pela vitória que ele teve contra aquele exército poderoso que já havia vencido uma guerra muito maior do que aquilo que humanamente eles podiam fazer. Eles foram lá e venceram. Aí Abraão vai apenas com 318 homens e vence um exército poderosíssimo. E agora Abraão encontra com Melquisedeque, reconhece na figura de Melquisedeque o próprio Filho de Deus, e grato por tudo aquilo que ele tinha recebido, pela vitória que ele tinha alcançado, ele entrega o dízimo a Melquisedeque. Então não havia uma lei que dizia para Abraão dar o dízimo, mas ele deu pela fé. Em segundo lugar, o pai da fé, que era Abraão, deu o melhor. Veja Hebreus 7,14. Hebreus 7,14 diz: considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Então veja que aqui, quem era o grande aqui, que está dizendo que era grande, maior do que Abraão? Melquisedeque. Lembrando que Melquisedeque representava aqui na figura do que o autor dos Hebreus está dizendo, o autor da carta aos Hebreus está dizendo, Melquisedeque era o próprio Filho de Deus. Então Abraão reconheceu que Melquisedeque era maior do que ele, e por isso ele deu o dízimo, ou seja, ele deu o melhor, o dízimo dos despojos de guerra. Então, a entrega dos dízimos de Abraão a Melquisedeque não se deu por causa de uma lei que mandasse dar, uma vez que o povo israelita não existia, e, portanto, muito menos a lei judaica, mas Abraão deu pela fé, porque ele reconheceu aquele que era maior do que ele. Hebreus 7, versículo 6, diz, ainda falando de Melquisedeque, que era maior do que Abraão, ou seja, se referindo a Jesus Cristo. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ou seja, Abraão entregou o dízimo pela fé e foi, de fato, abençoado. Então, o autor aos Hebreus nos faz perceber e reconhecer a superioridade do valor do dízimo que é dado a Cristo, o imortal, em relação ao dado aos sacerdotes mortais. Hebreus capítulo 7, versículo 8, diz, e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Agora, o autor aos Hebreus está fazendo uma comparação entre os sacerdotes levitas,
que tinha a lei de Moisés, que dizia que o povo tinha que dar o dízimo para eles, mas aqueles sacerdotes levitas, eles morriam. Morria um e era substituído por outro. Morria um e era substituído por outro. Mas o dízimo que Abraão deu a Jesus foi um dízimo superior, porque Jesus é imortal, ele nunca morre. Então, o autor aos Hebreus ainda destaca que os que administravam os dízimos também tinham que ser dizimistas. Ou seja, os sacerdotes levitas recebiam o dízimo do povo, mas eles também eram dizimistas. Hebreus 7, versículo 9. Vamos ver? Hebreus 7, 9 diz: E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Ou seja, os sacerdotes recebiam dízimo, mas eles também pagavam dízimo. Ou seja, o dízimo dos dízimos. E eu acredito que nessa altura você está pensando assim: pastor, e o senhor? O senhor dá o dízimo? Sim, graças a Deus. Graças a Deus. Né? Eu entrego meu dízimo porque a Bíblia diz que o pastor tem que ser o exemplo dos fiéis. O pastor não é o sacerdote levita, mas fazendo uma analogia, uma vez que o pastor é sustentado pelos dízimos e ofertas provindas da fé e da generosidade dos irmãos, ele também deve entregar o seu próprio dízimo para a igreja. Então, irmãos, veja que ser ou não um dizimista é uma questão de acreditarmos na causa que abraçamos. Lá em Mateus, capítulo 13, versículo 4 ao 16, Mateus capítulo 13, versículo 4 ao 16, Jesus conta, eu acho que essa referência está errada, vamos confirmar aqui. Mateus 13, pode ser que eu tenha anotado errado. Mateus 13, 45, versículo 45 e 46. Mateus 13, 45 e 46. Lá, Jesus fala de uma pessoa que encontrou uma pérola de grande valor. E ele foi e vendeu tudo que ele tinha para comprar aquela pérola. Na história aqui da parábola, a pérola de grande valor é a salvação, e aquele que encontra a salvação, ele deve estar disposto a abandonar tudo que ele precisar abandonar para servir ao Senhor por causa da salvação que ele recebeu. Porém, fazendo uma analogia, nós, além da salvação, temos uma outra pérola de grande valor, que é a obra de Deus para fazermos, para realizarmos, para sustentarmos a promoção do reino de Deus, a promoção da pregação do Evangelho. E devemos estar dispostos a aplicar na causa do Evangelho a nossa vida, a nossa saúde e também os nossos recursos financeiros. Hoje, muitos crentes não são fiéis a Deus na entrega dos dízimos. E para justificar esta atitude, criam várias
justificativas, criam várias desculpas. E agora eu quero falar sobre essas desculpas que aqueles que não são dizimistas dão para não serem dizimistas. Enquanto eu falo sobre essas desculpas, se coloque diante de Deus, examine o seu coração e veja se você está dando alguma dessas desculpas. Se você não está, glória a Deus por isso. Mas se você não é um dizimista e está dando alguma dessas desculpas, arrependa-se e faça o que é certo. Ser um dizimista é bíblico. Ser um dizimista é um mandamento do Senhor. Então, se dependessem dessas pessoas que dão essas desculpas, a igreja ficaria fechada. As portas da igreja se fechariam. A obra da igreja não seria feita. Não existiria templos, nem pastores, nem missionários, nem Bíblias distribuídas, nem assistência social, nem evangelização. Então, a primeira desculpa que um não dizimista pode dar é aquela desculpa que nós chamamos de desculpa teológica. Então, tem muita gente que diz assim: eu não sou dizimista porque o dízimo é da lei. E eu não estou mais debaixo da lei, mas sim da graça. Irmãos, eu não tenho tempo para explicar agora essa questão de lei e graça, mas algum dia eu vou trazer um estudo, um sermão falando sobre isso. Mas tem muita gente que diz: eu não sou dizimista porque eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Mas a resposta para essa pessoa que diz isso é o seguinte: o dízimo é da lei, o dízimo é antes da lei, como nós já vimos que Abraão, antes da lei, já deu o dízimo a Melquisedeque, e o dízimo é depois da lei, porque ele foi instituído pelo próprio Senhor Jesus. Então, o dízimo é para qualquer época. Ele é entregue como uma expressão de fé e obediência ao Senhor. A segunda justificativa de um não dizimista é aquilo que nós chamamos de justificativa sentimental. Ou seja, muitos não dizimistas dizem assim: a Bíblia diz, aí já cita um texto bíblico, mas cita de maneira errada, sem entendimento e fora de contexto. Dizem assim: a Bíblia diz em 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, eu não tenho alegria para dar, eu dou com tristeza, então é melhor não dar. Ora, irmãos, qual é a resposta que nós temos para essa pessoa? Só porque esse texto, e esse texto aqui, o apóstolo Paulo está falando sobre as ofertas, uma campanha que ele estava fazendo para levantar ofertas, para levar para os irmãos da Macedônia, que era uma região pobre, e ele estava pedindo ofertas das igrejas para ajudar aqueles irmãos. É por isso que ele está dizendo: cada um contribua com alegria e de acordo com o que propôs em seu coração. Aqui era uma oferta especial, aqui não está falando sobre o dízimo que é dado regularmente.
Então, mas só porque esse texto não está falando exatamente de um dízimo, mas de uma oferta que era levantada, não significa que nós não possamos ou não devamos fazer tanto uma coisa quanto outra. Devemos fazer. Devemos ser dizimistas e quando houver um levantamento de uma oferta especial para uma causa específica, para uma construção, para ajudar um missionário, para ajudar um irmão em necessidade, devemos todos nos envolver. Por quê? Porque o dízimo não é dívida. Ninguém paga o dízimo. O dízimo é um reconhecimento ao Senhor, gratidão ao Senhor pelas suas bênçãos. Então a Bíblia diz que não entregar o dízimo é roubar a Deus. Os irmãos conhecem esse versículo? É muito conhecido. Malaquias capítulo 3, versículo 8 e 9. Vamos ver? Malaquias capítulo 3, versículo 8 e 9. Diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda a nação. Acompanharam, meus irmãos? A terceira justificativa que o não dizimista dá é a seguinte. Ele diz assim: eu não dou o dízimo porque o que eu ganho não sobra ou mal dá para o meu sustento. Mas qual é a resposta para essa pessoa? A resposta é que o dízimo não é sobra. Repita, irmã Cleusa. Exatamente. O dízimo não é sobra. O dízimo é primícia. Abra lá em Provérbios capítulo 3, versículo 9. Provérbios 3, 9. Vamos ver juntos? Vamos lá? Honra, vamos lá? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias, ou a primeira parte de todos os teus ganhos, ou a primícia de todas as tuas rendas. Deus, irmãos, não é Deus de sobras. Deus não é Deus de restos. Deus exige o primeiro. Deus exige o melhor. Nós vemos isso em toda a Bíblia e no Antigo Testamento principalmente. Deus, ele fala repetidamente por meio dos profetas: eu sou o Senhor, fora de mim não há Deus. Isso significa que ele é merecedor do melhor, de toda a nossa adoração, de toda a nossa consideração, e também de ser honrado com a primeira parte de todos os nossos ganhos. Então o dízimo não é sobra. Contribua conforme sua renda, para que sua renda não seja conforme a sua contribuição, né? Vou repetir: contribua conforme a sua renda, para que sua renda não seja conforme a sua contribuição. Irmãos, Deus é fiel. Ele jamais faz uma exigência
que não possamos cumprir. Ele disse que se nós fôssemos fiéis a Ele, Ele abriria as janelas dos céus e nos daria bênção sem medida, se fôssemos fiéis. Ele nos ordenou a fazer prova dele nesta área. Ele promete abrir as janelas do céu. Ele promete repreender o devorador por nossa causa. Malaquias capítulo 3, versículo 10 e 11. Vamos ver o que o Senhor diz? O meu tempo está acabando, mas vamos ver a palavra de Deus. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolheres. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vida do campo não será estéril, diz o Senhor. O devorador aqui, o profeta está falando de um gafanhoto daquela época que vinha e comia toda a lavoura. E Deus está dizendo, se vocês forem fiéis, eu não vou deixar o gafanhoto vir e devorar a lavoura de vocês. Mas nós podemos aplicar isso para os nossos dias, que se nós formos fiéis, Deus também nos dará a graça de vivermos com aquilo que sobra para nós. Então, a sobra é para nós, não para Deus. Para Deus são as primícias. Se não formos fiéis, Deus não deixa sobrar. Isso é uma verdade, irmãos, isso é um princípio. O profeta Ageu diz que o infiel recebe salário e coloca num saco furado. Vamos ver? Ageu capítulo 1, versículo de 5 a 7. Ageu capítulo 1, versículo de 5 a 7, diz assim: ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vesti-vos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Por que será que eu estou, vivendo como quem recebe salário e colocando num saco furado? Considerai os vossos caminhos. Vaza tudo, foge entre os dedos. Quando somos infiéis, fechamos as janelas do céu com as nossas próprias mãos e espalhamos o devorador sobre os nossos próprios bens. A quarta justificativa do não dizimista. Ele diz assim: eu prefiro dar o meu dízimo aos pobres, prefiro eu mesmo administrar o meu dízimo e ajudar os pobres. Mas a resposta para quem diz isso é a seguinte: a Bíblia não autoriza a administrar por conta própria os dízimos que são do Senhor. O dízimo não é nosso, ele não nos pertence, não temos o direito, nem a permissão, nem para retê-lo
ou seja, deixar de dar, nem para administrá-lo, fazer o que a gente quer com ele. A ordem de Deus é: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, diz o Senhor. Aí, quem não é dizimista diz assim: mas a casa do tesouro que o profeta está falando era o templo lá da época dos judeus, o templo que foi construído pelo rei Salomão. Verdade, o profeta naquela época estava falando disso. Mas como os tempos mudam e nós não somos mais judeus, somos cristãos, nós entregamos o nosso dízimo a Cristo. E a casa do tesouro, fazendo uma analogia, uma comparação, a casa do tesouro é a congregação onde nós assistimos. A casa do tesouro para você aqui é este lugar. Aqui é a casa do tesouro, comparativamente falando. É onde você é alimentado pela palavra de Deus. É aonde você serve ao Senhor. Então, eu quero dizer que é uma boa atitude fazer caridade. Mas não faça caridade com o dízimo. Se você quer fazer caridade, faça com o que lhe resta. O dízimo é do Senhor. A quinta justificativa é uma justificativa política. Ou seja, o não dizimista diz assim: eu não entrego mais os meus dízimos porque eles não estão sendo bem administrados. Quem me disse isso? Aqui nós temos os tesoureiros, e eles são homens fiéis, honestos, competentes, e juntamente com o restante da diretoria, administram os dízimos muito bem e para a glória do Senhor. Se alguém tem provas que algum tesoureiro não está administrando, tem mecanismos para resolver isso. Não é deixar de dar, mas não é o caso aqui, como eu já falei. Então, é mais uma desculpa de quem realmente não quer ser fiel ao Senhor. A sexta justificativa é aquela justificativa que nós chamamos a justificativa míope, de quem não tem visão espiritual. E esse tipo de pessoa diz assim: a igreja já é rica e não precisa do meu dízimo. Irmãos, nós não entregamos o dízimo para a igreja. Nós entregamos na igreja, mas não para ela. O dízimo não é da igreja, mas o dízimo é do Senhor. Nós entregamos na igreja para que a igreja faça a obra do Senhor. Entregamo-lo a Deus, que é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Então, quem é mais rico do que Deus? Ninguém. Ele é o dono de tudo. Então, se fosse assim, poderíamos dizer: eu não vou dar o dízimo porque Deus é rico, Deus é o dono de tudo. Mas Deus determinou e estabeleceu que a sua obra fosse feita com a contribuição dos dízimos e ofertas do seu povo, do povo de Deus. Foi Deus que estabeleceu assim. Ele é rico, ele não precisa de nada, mas ele exige fidelidade. Então essa desculpa é apenas uma máscara para quem é infiel. Em sétimo e último lugar, e eu já vou concluir, a justificativa contábil. Então quem não é dizimista diz assim: eu não dou o dízimo porque eu não tenho salário fixo e eu nem sei quanto eu ganho.
A resposta é que a Bíblia diz que o dízimo é 10% de quanto eu ganho. É por isso que tem esse nome, dízimo. Dízimo é 10% de quanto eu ganho. Mas eu não ganho, eu não tenho salário fixo, eu não ganho todo mês, mas é daquilo que você ganha, quando você ganhar. Se você ganhar, lembre-se do dízimo. Eu confesso para os irmãos que quando eu era novo convertido, logo no meu primeiro ano de fé, no primeiro ano que eu era um crente, quando eu me converti, eu falei isso para o pastor, mas eu não falei no sentido de dar uma desculpa. Eu perguntei, fiz uma pergunta para o pastor. Eu disse: pastor, eu não ganho salário, porque eu ainda não trabalho. O que é que eu faço para dar o dízimo? O pastor disse: quando você ganhar alguma coisa, o seu pai lhe der, sua mãe lhe der, quando você receber alguma coisa, lembre-se do Senhor. Tire 10% e dê o dízimo. Aí ele disse: se você ganhar R$1, é quanto? Eu disse: 10 centavos. Então esse é o dízimo do Senhor. E se você ganhar R$100, é R$10. Então é o dízimo do Senhor. Se você ganhar R$1.000, é R$100. Se você ganhar 10 mil, é R$1.000. Mas aquele que é infiel, ele diz assim: eu não vou dar 10 centavos porque é pouco demais. Mas se ele ganhar 10 mil, ele vai dizer: eu não vou dar 1.000 porque é muito dinheiro. Né? Então, a questão é só desculpa de quem não quer ser fiel. Eu falei que era a última, mas eu me enganei, tem mais uma. Aguenta aí, irmão, eu termino já. A oitava justificativa de quem não é um dizimista é a justificativa eclesiológica. Ou seja, muita gente diz assim: eu não dou o dízimo porque eu não sou ainda membro da igreja. Irmãos, os nossos deveres, essa é a resposta. Os nossos deveres de cristão não se iniciam somente a partir do batismo. Eu falei do batismo domingo passado, expliquei o que era o batismo, mas os nossos deveres cristãos se iniciam a partir do momento que a gente aceita a Jesus como nosso Salvador. Se inicia a partir desse momento. E também os nossos deveres cristãos não se iniciam somente quando o seu nome vai para o rol de membros da igreja. Não! Assim que uma pessoa se converte, aceitando a Cristo como seu Salvador, ela recebe já os privilégios. Já pensou se você só pudesse ser salvo depois que você fosse batizado e tivesse o nome no rol de membros da igreja? Aí você aceitava Jesus hoje, demorava um ano para você ser batizado, e aí você morria para o inferno porque ainda não estava com o nome no rol de membros da igreja. Não é assim, irmãos, não é assim. Aliás, eu falei domingo passado que uma pessoa pode ter o nome no rol de membros aqui da terra, da igreja aqui na terra, e não ter o nome no rol de membros, aliás, no livro da vida lá no céu. Isso pode acontecer. Então, quando você aceita a Cristo, você já recebe os privilégios da salvação. Quais são os privilégios da salvação? O perdão, a vida eterna, mas também você recebe os deveres que esses privilégios exigem de você. Privilégios você tem, mas você também tem deveres. E quais são os deveres? Testemunhar de Cristo, os principais, né? Tem mais. Outro dia eu vou trazer uma pregação aqui falando sobre isso, né? Mas os principais: testemunhar de Cristo e sustentar a obra de Deus.
através dos seus dízimos e ofertas. Concluindo, eu quero dizer duas coisas. Primeira, é hora de abandonarmos nossas desculpas. Se você não tem sido dizimista porque você tem se apoiado em alguma dessas desculpas, você está errado. Peça perdão a Deus, converta o seu coração e converta o seu bolso. E seja fiéis ao Senhor. É hora de darmos um basta às nossas justificativas sem fundamento. E a segunda coisa que eu quero dizer, é hora de pararmos de tentar enganar nós mesmos. É hora de pararmos de tentar convencer a Deus com as nossas justificativas. Porque nenhuma dessas justificativas que você arrumar vai convencer a Deus. Se você não é um dizimista, você está roubando a Deus, você está sendo infiel, você precisa se converter, converter o seu coração, converter o seu bolso e fazer o que deve ser feito. Ser um dizimista fiel. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre os nossos irmãos. Que o teu amor alcance a cada um de nós. E que a comunhão do Espírito Santo nos una em Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos.